Sejam todos bem-vindos ao canal Poder da Lua. Antes de mais, queria dizer-vos que estive afastada das redes sociais na publicação de conteúdo relacionado à espiritualidade e vídeos para o YouTube. Atravessou-se assim uma fase um pouco complicada da minha vida. Todos nós passamos por altos e baixos, então eu decidi ouvir o meu coração e afastar-me um pouco, ter este tempo só para mim, para poder refletir, para poder ultrapassar as coisas no meu tempo. Hoje estava eu a ver as minhas fotografias antigas e deparei-me com uma fotografia que tirei há 3 anos atrás, que é a fotografia da minha tatuagem. É uma tatuagem que tem muito significado para mim e eu quero-vos contar esta linda história que foi o começo da minha abertura para a espiritualidade. Eu nunca fui, digamos assim, católica. Eu fui batizada, fiz a primeira comunhão, a comunhão solene e mais tarde crismei-me. Mas nunca fiz parte da Igreja Católica. Então eu fui, digamos assim, fui crescendo sem uma orientação espiritual. A determinada altura da minha vida, lá por volta dos 16 anos, eu identificava-me muito com as tradições hindus, mas sem perceber de muito, sem pesquisar muito. Entretanto, foi há 3 anos atrás que uma moça abriu uma loja e ela lá na loja tinha a Ganesha numa flor de lótus, onde os clientes colocavam lá as gorjetas na Ganesha. Quem não conhece a Ganesha é um deus hindu, é filha de Shiva e Pamarati. Shiva, o rei Shiva, foi para a guerra e regressou da guerra passado 10 anos. Quando ele regressou da guerra, ele encontrou um menino no lado de fora do castelo. O menino não quis chatear a mãe que estava a tomar banho e não a chamou. Então Shiva disse se ele não fosse chamar a mãe que lhe cortava, se não fosse chamar a rainha, Pamarati, que lhe cortava a cabeça. E foi o que aconteceu. Ele cortou a cabeça ao próprio filho, sem saber que era o próprio filho. Entretanto, Pamarati desceu as escadas do castelo e perguntou o que é que ele tinha feito ao filho. E entretanto o rei Shiva ordenou que os seus soldados cortassem a cabeça ao primeiro animal que aparecesse. E o primeiro animal que apareceu foi um elefante. Quando cortaram a cabeça ao animal e colaram na cabeça de Ganesha, ele ficou com um tom azulado. O elefante é sabedoria, o elefante é equilíbrio, o elefante é força também. Então eu sempre me interessei muito por esta história, inclusive comecei a ler os Vedas, só que os Vedas, que para quem não sabe é uma espécie de Bíblia, comecei a ler em inglês, mas o problema não consta na tradução, o problema consta na interpretação dos Vedas, que é semelhante à Bíblia. Se nós pegarmos numa Bíblia e começarmos a ler, pouco compreendemos. Então foi muito complicado fazer a interpretação dos Vedas sem auxílio. Entretanto, estava eu a falar da loja da moça e eu perguntei onde é que ela tinha comprado e que estava interessada em adquirir uma, se ela me encomendava uma fornecedor dela. E eu encomendei a Ganesha e Shiva, o pai de Ganesha. Comprei, entretanto, na altura eu tinha um cão, Marvel, e o cão simplesmente fugiu. Andei desesperada e não o consegui encontrar. Havia pessoas que o tinham visto passar numa determinada zona e eu tinha ido
àquela zona e não consegui encontrar o Marvel. Entretanto, eu joelhei-me à frente da estátua de Ganesha. Hoje eu percebo que é idolatrismo, mas isto foi o meu começo espiritual, ok? Foi o meu começo. Ajoelhei-me perante Ganesha e disse assim: eu coloco 10 euros na flor de lótus, Ganesha, se me trouxeres um Marvel de volta. Isto foi à tarde. Na manhã seguinte, eu acordei, as redes sociais estavam inundadas de apelo que tinham encontrado um cão que aparentava bons tratos, era meigo e que estava, pronto, à procura. Notava-se que era um cão que tinha dono. E entretanto, eu fiquei, uou, isto aconteceu em poucas horas. Entretanto, combinei com a moça que o acolheu, que era de uma instituição, a Soraya Soares, e fui buscar o Marvel. Entretanto, eu pensei assim, ok, eu nunca mais vou duvidar. Ponto número 1, foi a fé. Foi a fé de ter a certeza que eu ia encontrar. Foi o admitir perante Ganesha, neste caso perante o universo, que nós não conseguimos ter o controle sobre tudo o que acontece na nossa vida e que muitas das vezes, quando nós temos a humildade de perceber que não temos o controle sobre a maior parte das coisas da nossa vida, nós temos a capacidade de ver os milagres, de pedir e de ver os milagres já acontecer à nossa frente. Então foi isso que aconteceu comigo e foi este aqui o grande boom na minha vida. Tatuei, inclusive também aconteceu pedir-lhe outras coisas e inclusive uma das coisas que já não me recordo o que é que foi, eu disse que tatuaria a Ganesha se o meu pedido fosse atendido. Obviamente, eu acredito na Ganesha, ok? Eu acredito no Shiva, acredito na Pamarati, acredito em Jesus, acredito em Allah, porque no fundo é tudo um. O universo, Deus. O que é Deus? Deus está nas flores, Deus está nas árvores. Vocês já devem reparar que os troncos das árvores têm impressões digitais, se posso assim dizer, que se enquadram à nossa própria impressão digital. Então, nós somos um uno, nós fazemos parte desta natureza, nós fazemos parte disto. Na Bíblia está escrito, nós somos o templo de Deus. Então, se nós somos o templo de Deus, Deus habita dentro de nós. Então, Deus é só um. Deus é só um. Deus é o grandioso. Deus é que comanda tudo. Deus é que comanda o tempo. Tudo tem vida. Tudo tem energia. Nós somos energia. Nós somos extraterrestres numa máscara de humanos. Nós não pertencemos aqui. Então, hoje, eu admiro Ganesha. Foi a melhor tatuagem que eu podia ter feito. Foi o meu despertar espiritual. Foi o perceber que os milagres existiam e que existia muita coisa no universo que eu precisava de compreender. Obviamente isto não é um processo de 1 ano, não é um processo de 2 anos, não é um processo rápido em que se estala os dedos e as coisas simplesmente acontecem. É um processo lento de interiorização, de despertar, e depois é assim, a cada despertar espiritual, cada despertar é diferente, cada despertar é único, cada despertar tem sensações diferentes. O que é no fundo o despertar espiritual? É lidar com os nossos próprios medos, os nossos próprios traumas. Esse é o despertar espiritual. É perceber que nós somos completamente imperfeitos e que não temos a capacidade de olhar para o outro e julgar.
é ter a capacidade de colocar-nos na pele do outro, é ter a capacidade de perceber que muitas das vezes não temos o controlo, mas se nós mantivermos o foco e a fé, as coisas acontecem. A minha vida tem sido cheia de milagres. Ainda antes de ontem aconteceu-me uma situação que eu não estava a contar e aconteceu-me e eu fiquei assim, ok, eu agora percebi porque é que eu tive que passar por estas fases complicadas, agora percebi que foi para receber esta fatia de bolo enorme. E eu fiquei assim, eu não estava à espera disto. Eu ajudo o universo da melhor forma que eu posso. E como é que eu posso ajudar o universo? Bem tratando da natureza, tratando bem do meu corpo, tratando bem da minha saúde mental, acolhendo o próximo, não julgando o próximo, não criando conflito e dando um empurrãozinho ao próximo. Às vezes nós só precisamos de um empurrãozinho, de um apoio para nós mudarmos a nossa vida. Então todas as pessoas que chegam a mim e que precisam de um empurrãozinho, é esse empurrão que eu tento dar. É essa pessoa que eu tento ser para o outro. Aquilo que eu tive, o empurrãozinho que eu tive, a âncora que eu tive, eu tento ser essa âncora para o meu próximo e contribuo desta forma para o universo. E às vezes, muitas das vezes, sem nada em troca, mas é mesmo isto, é colocar o amor sem desejar nada. É isto, é doação, é amor. E de repente as coisas aparecem à minha frente e ainda ontem falei com a minha terapeuta e disse-lhe, não estava à espera disto. E ela, nada cai do céu, tu trabalhaste para isso. E eu, ok, eu trabalhei para isso, mas eu trabalhei por amor. Eu fiz porque quis. E receber o que eu recebi foi mais um motivo para não deixar a minha fé abalar. Aliás, já passei por várias situações em que a minha fé podia ter sido abalada e eu mantive-me firme e perguntei-me a mim própria, ok, eu estou a passar por esta situação, o que é que eu posso aprender com isto? Quem é que eu posso ser ao aprender esta lição? E ao aprender a lição, o que é que isso vai me beneficiar? Então, foi muito importante, e é muito importante quando eu passo por uma situação menos boa na minha vida, porque todos nós passamos por situações más, e infelizmente não há ninguém que seja feliz todos os dias, durante a vida inteira, isso não existe. Nós estamos aqui num caminho de evolução, um caminho de aprendizado, então se nós fôssemos superiores a alguém, com certeza não estaríamos aqui neste planeta a vibrar a quinta dimensão, mas a viver com atitudes da terceira, portanto. E é incrível perceber como é que o universo funciona, como é que as coisas à nossa volta se proporcionam de uma forma extraordinária. E quando as coisas acontecem, nós pensamos, ok, eu já compreendi porque é que eu tinha que passar por isto. Eu já compreendi, porque os momentos maus na nossa vida são os momentos nos quais mais nós aprendemos. É os momentos em que damos um salto de evolução. Aliás, quando entramos num período muito negro da nossa vida, nós estamos dentro da torre. A torre vai ir abaixo em algum momento para nos libertar das prisões mentais. Aí que se dá um salto evolutivo e não duvidar de Deus e ter fé, acreditem, os milagres acontecem. A fase que eu estava a passar na minha vida, eu arrisquei com tudo, sem ter certezas de nada. E foi quando eu decidi arriscar com tudo, sem ter certezas de nada, que as coisas todas começaram assim a aparecer. Fum! E eu, ok.
isto é extraordinário. Foi só dar um salto de fé. É mesmo isto, um salto de fé. É não ter a certeza de nada, é não ter. Saber que quer ir para ali, mas não ter a certeza, não ter nada em concreto e mesmo assim ir na fé, no amor, confiar. E as coisas aconteceram. E é isto mesmo. É isto mesmo que é este aprendizado que eu trago comigo. É este aprendizado que eu quero passar para vocês. Nunca deixem a vossa fé abalar. E se não tiverem fé, cultivem-na dentro de vocês. O amor próprio é o primeiro passo para a fé.